Boa noite a todos. Damos início à mesa redonda. Como a extensão pode contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária? Eu agradeço a aceite dos nossos palestrantes, Fernanda Matucci, Débora Bossa e Marden Barbosa. Nós agradecemos a presença de todos pelo interesse e agora eu faço a apresentação, então, da professora Fernanda Matucci, que terá a nossa primeira palavra na mesa de hoje. Fernanda é graduada em Geografia em 2009 e mestre em Solos e Nutrição de Plantas em 2012. Pesquisa Solo Ambiente, Uso de Solos, no Departamento de Solos, tendo esses títulos sido obtidos na Universidade Federal de Viçosa, com pesquisa coberta pelo CNPq. Ela é doutora em Ciências Ambientais em 2020 pela Universidade Holandesa, tendo o doutorado pleno financiado pela CAPES no exterior. Tem experiência em estudos relacionados ao território, à identidade e à gestão ambiental com comunidades de áreas urbanas, rurais tradicionais, bem como agricultores familiares, indígenas, entre outros. Muito obrigada pelo aceite, professora Fernanda. Agora com você a palavra. Sim, muito obrigada, Lívia. Obrigada ao IFMG pelo convite em participar dessa mesa. Eu me sinto muito honrada e feliz em poder do conhecimento que eu tenho obtido até agora e venho compartilhando com os meus alunos, mais particularmente no campus de São João Evangelista. Então, é um prazer poder comentar sobre esse assunto com vocês. Bom, a minha fala hoje, eu tentei ser sucinta, porque esse assunto, né, a extensão ligada à justiça e igualdade social, é um assunto bastante amplo e complexo. Então, eu trouxe alguns pontos que eu acho chave no tratamento desse assunto. Primeiramente, né, o entendimento do que é extensão. Como todos os conceitos, a gente entende que eles são polissêmicos, eles têm diferentes significados. No caso, a extensão, né, o entendimento que a gente tem conceitual de extensão mais comum, que a gente vê no próprio Instituto Federal, é entender-se que a extensão envolve ações em prol da sociedade. Nós temos os nossos professores, pesquisadores, voltados a trabalhar com seus conhecimentos em prol da sociedade. Porém, há um entendimento um pouco simplista do conceito. Porque se nós olharmos hoje em dia, quando nós aplicamos para bolsas, por exemplo, e eu experienciei isso há pouco tempo dentro do próprio FMG, eu apliquei para um valor que seria dado para eu estudar numa instituição no exterior por 3 meses. E eu preenchi todos os critérios. Contudo, consideraram que os meus projetos de extensão não envolviam pesquisa, por não serem intitulados projetos de pesquisa. Porque nós sabemos que nós temos editais, né? Editais específicos da área de extensão e da área de pesquisa. Mas, para quem realmente já trabalha na área de extensão, sabe que extensão se constitui em uma forma de produção de conhecimento que alia o conhecimento científico ao não científico e que necessariamente deve envolver ações de pesquisa e de educação, ensino. Então, não é possível você fazer extensão no que é realmente extensão, se você não trabalhar com pesquisa. Por quê? Porque a extensão não se resume a ir a um lugar e eu falar, eu quero aqui promover um dia de filme no Instituto São João. Isso é uma ação social, isso é um evento colaborativo, isso não é extensão, mas tem sido entendido assim. E eu espero até a minha maior vamos dizer assim, luta, né? Maior objetivo seria que a gente aproveitasse esse evento para revermos como esse conceito é tratado dentro da nossa própria instituição. E não quero criticar isso com isso o IFMG, porque em vários outros espaços universitários, né, que envolvem ensino superior, há esse mal entendimento ainda, infelizmente. E aí, então, o que é diferente para a gente saber? Por que uma atividade como essa que eu citei, uma amostra de filme e conversa, não é ela por si só extensão? Porque para haver extensão, a gente tem que ter uma proposta
de entender um assunto. Então, nós saímos da nossa universidade com uma ideia meio pré-concebida do que podemos entender. Vou dar um exemplo de um trabalho de extensão que eu fiz aqui em São João Evangelista para a implantação de um programa para a coleta seletiva do lixo na cidade. Nós começamos conversando com gestores públicos da área do meio ambiente, da educação, com o próprio prefeito, com a sociedade, para entendermos como o lixo era descartado e manejado até então, e se havia conhecimento sobre problemas ligados à poluição do lixo, se havia interesse em se melhorar a forma como esse lixo poderia ser gerido, de modo que ele deixasse de ser manejado como até então, que nós percebemos, ele era pego diretamente nas casas e levado ao centro de triagem, onde chegava todo misturado, e nesse centro de triagem pouco era aproveitado para reciclagem. Então, nós fizemos a proposta, vocês gostariam de passar a adotar um programa de coleta seletiva, no qual a sociedade passaria por, nós faríamos trocas de conhecimento com a sociedade, nós ajudaríamos a prefeitura a criar o seu programa de coleta seletiva e implantaríamos na cidade. Então, houve interesse da população. Então, assim, o que eu quero dar com esse exemplo? A gente sai com uma ideia do campus, sabíamos que não há coleta seletiva, imaginamos que há um interesse, né, da população em adotar uma forma melhor de cuidar do lixo, sabendo que a não separação prévia do lixo ela vai implicar em muito menos aproveitamento desse lixo para reciclagem, mas nós precisávamos sair dos muros do Instituto, conversarmos com as pessoas, entendermos melhor a situação, para até mesmo adequarmos o nosso objetivo de pesquisa, e a partir daí nós criarmos trocas de conhecimento, que aí entra a extensão aliada à pesquisa, por isso que ela sozinha, sem a pesquisa, não funciona, porque você vai partir da pesquisa para você entender melhor um problema, ver como as trocas de conhecimento, que são essa extensão, como ela pode auxiliar no tratamento de um problema no caso social e também ambiental. E aí, essa troca de saberes, né, que é de conhecimento, que é a mesma coisa que saber, científico com o que não é científico, ela pode ser entendida como troca e como coprodução, produção coletiva, colaborativa de conhecimento, na qual a gente tenta criar melhoras na forma como ambos os lados entendem o problema. Porque a ciência ela não é dona de toda a verdade, ela não tem a resposta para nada sozinha. É isso que a gente precisa entender. Então, a partir do momento que nós criamos condições para entendermos melhor o problema, a gente sabe melhor o que é que podemos contribuir e, assim, podemos gerar planejamentos para atuarmos na realidade em torno da sua melhora. Então, é daí que você vê que ensino entra no meio também, porque a parte de produção de conhecimento é parte do ensino. Só que nós entendemos que não estamos lá para ensinar, nós estamos lá para ensinar e para aprender, né? Então, essa questão de não ter uma visão hierárquica dos sistemas de conhecimento e entre as pessoas. Porque se a gente parte para trabalhar em coletivo com as pessoas com uma visão hierárquica, essa relação de poder, ela atrapalha a troca de conhecimento, ela atrapalha a credibilidade dos dados que nós vamos conseguir e a construção e o comprometimento das pessoas. É preciso, então, nessa produção de conhecimento via extensão, nós criarmos conhecimento que tenha significado para as pessoas, que atenda às demandas delas e que não sirva apenas para nós, cientistas, contarmos que fizemos um trabalho bonito, que tentamos sair para fora dos muros e fazermos alguma da retribuição à sociedade, que é essa que paga o nosso sistema de ensino, né, no sistema público, porque nós recebemos, né, o nosso salário, os nossos alunos têm acesso ao sistema público, nós sabemos que é a sociedade que paga e que nós devemos contribuir para a sociedade. Também por isso, por sabermos que ela contribui para o nosso papel e nós temos um papel de retorno a ela. Então, esse era o primeiro ponto que eu queria tratar. O segundo ponto que eu queria tratar, o que vem à cabeça da gente nesse momento, com o que eu falei, mas o papel do cientista não é continuar sendo neutro? Por que você teria um papel com a sociedade? Existem duas concepções em torno desse assunto. Uma é que a ciência deve se manter neutra, porque ela deve ser objetiva, não deve haver envolvimento do cientista com o seu objeto de estudo. Aí, a questão é que nós, como pessoas que trabalham na área de extensão, a gente nem gosta primeiro de falar que é objeto de estudo, né? A sociedade não é objeto, mas, vamos dizer, nós estudamos a sociedade, estudamos relações entre a sociedade, o meio ambiente, a economia, a política, e nós gostaríamos de
tentarmos ser neutros na nossa prática. Isso não quer dizer que o cientista não tenha um impacto no que a sociedade faz. Ele sempre vai ter. É isso que é importante nós percebermos. Porque quando a ciência moderna, que é a nossa, que nós usamos desde o século XIX, foi criada, as pessoas, como eu posso dizer, enfatizavam muito a importância de o cientista ser neutro, ele não se envolver em questões políticas, ele não se assumir partes. Contudo, todo conhecimento que é gerado, ele tem dois destinos. Um, pode parar numa estante, nunca mais ninguém abrir aquele conhecimento, aquele livro, o que foi produzido para utilizá-lo. Se isso não acontecer, o outro caminho é que ele vai ser utilizado por alguém. E uma vez que as pessoas utilizam esse conhecimento, ele tem impacto, sim, na sociedade. Não é neutro. Então, aí cabe a nós percebermos, todo conhecimento, ele envolve poder para alguém. E quem é que está pagando a maior parte das pesquisas hoje produzidas no Brasil e no mundo inteiro? São algumas companhias, geralmente grandes multinacionais, são as que principalmente financiam a nossa pesquisa. Tanto que, se você for procurar ver, a maioria das linhas de pesquisa e pesquisas que têm alto investimento no Brasil vão estar na área da agronomia, obviamente, porque é um país voltado ao agronegócio, mais do que a indústria, mais do que alguma outra área social. Então, a parte social, ela fica aquém, são menos os projetos, menor o recurso investido nessa área social. Então, você ver, não é neutro, a gente quer entender que é neutro, e muito cientista até hoje acha que é neutro, mas está mal informado. As suas ações têm impacto, né? É lógico que eu não vou entrar na sala de aula falando, defendendo um partido político, esse tipo de coisa, é uma outra coisa. Agora, eu ter consciência de que o conhecimento, ele pode dar senso crítico, capacidade de percepção dos problemas, e pode sim fazer as pessoas acabarem adotando uma posição ou outra perante a realidade, isso é inevitável. Então, o que eu tento fazer na minha prática como professora nesse sentido é abrir os olhos dos alunos para uma visão crítica e mostrar diferentes lados, mas sempre pensando a favor da justiça social e ambiental, né? Que acho que é uma questão mais ética, né? Como profissional, ser ético. Isso não deixa de ser um posicionamento político, né? Que qualquer posicionamento que nós assumimos na vida, no espaço profissional, já é político, mas não é assumir um partido, como eu vinha dizendo. Então, diferentemente de pensar que eu vou trabalhar de forma neutra, que eu quero me manter sem trabalhar com a sociedade, que esse não é o meu papel, não, eu percebo que as minhas ações têm, minha produção de conhecimento, até mesmo a prática de dentro de sala de aula, e as minhas pesquisas, o resultado do que eu estou produzindo tem sim impactos na sociedade. E aí eu percebo que a maioria daqueles financiadores de pesquisa, eles estão tratando do agronegócio, do grande capital, e que essas pessoas que não são beneficiadas por esse grande capital, e nem pela maioria das políticas públicas do Brasil, porque a gente sabe que o Brasil também tem uma enorme influência de oligarquias latifundiárias, né, que também estão voltados aos seus interesses mais do que aos da sociedade em geral, eu entendo que o meu papel é contribuir para essa parcela da população que é menos assistida. E daí o papel da pessoa que trabalha na extensão em contribuir com a justiça social. A gente sabe que sonhar com a justiça, com a igualdade, tem os seus limites, porque nós vivemos um sistema capitalista em que as pessoas não estão interessadas em fazerem, né, a maioria delas, aquelas que têm poder mesmo, a maioria não estão interessadas em fazerem grandes mudanças que vão afetar o seu poder. Então, mesmo assim, o que eu penso, a gente nem por isso deve desanimar em tentar promover mudança, mas a gente deve promover ao nosso redor, enquanto puder, promover através da socialização dos trabalhos que nós produzimos, publicações científicas, conscientização, e assim poder promover algumas mudanças rumo a uma maior justiça e igualdade social, né? Mas reconheço que, aliás, a pesquisa que eu venho fazendo desde 2007, é toda voltada, apesar de ter entrado na área de solo, em outras áreas, no final das contas, o meu foco é trabalhar com a produção de conhecimento em colaboração com a sociedade, de forma a produzir um conhecimento que seja legítimo, não somente dentro dos espaços científicos e políticos, mas dentro dos espaços sociais, que seja voltado a produzir conhecimento que dê respeito, de forma horizontalizada e não hierárquica, respeito aos cidadãos e ao seu conhecimento, para produzirmos um conhecimento que seja útil
para o avanço do entendimento científico de problemas, mas não menos importante para o avanço da sociedade para lidar com problemas que ela enfrenta, né? Vou mostrar rapidamente a minha tese que eu produzi lá no doutorado, que a Lívia mencionou. Meu foco aqui não está dos melhores, não sou tão acostumada a focar com a câmera, mas a minha tese, ela tratou desse tema que eu estou falando, produzir um conhecimento de forma legítima e efetiva para lidar com problemas. Muita gente pensa que com a neutralidade, ela vai levar a uma pesquisa mais objetiva, mais com maior crédito. Você jamais vai ter crédito para tratar de um problema que envolve a sociedade, se você não lider com ela de forma que ela confie em você, que ela se abra para você, porque a sua interpretação dos dados e até a coleta de dados tende a ser muito mais limitada. Então, isso não é crédito, isso não torna mais confiável nenhum dado. Então, é importante a gente mudar um pouco a forma de perceber. E a minha área é trabalhar em apoio a questões ambientais. Eu trabalhei com indígenas, com quilombolas, que são povos tradicionais formados por comunidades de escravos fugidos, né, da escravidão, e também por agricultores familiares, né, e cidadãos, mas sempre os grupos que, vamos dizer assim, a sociedade em geral, e que a gente pode trabalhar visando uma melhora da parte ambiental, a sustentabilidade das práticas de uso da terra, da prática de manejo do lixo, porque hoje, gente, né, inclusive esse assunto de extensão, que a gente, às vezes, nós cientistas brasileiros, muitos ficam ilhados por não falarem inglês, não tentarem ver o que está acontecendo no debate atual no exterior, e o debate atual no exterior é um crescimento enorme da atenção de todos, um crescimento enorme da atenção do debate estrangeiro em torno da extensão. Só que lá fora ninguém usa essa palavra, já está meio fora de moda. A palavra usada é co-production, é coprodução de conhecimento. E aí é essa mesma coisa que a extensão, é o trabalho em colaboração, né, de cientistas com a sociedade, envolvendo conhecimento científico e não científico, que pode ser o que nós chamamos conhecimento cidadão, conhecimento local ou conhecimento indígena, que se diferencia porque, legalmente, no mundo, ele é tratado de forma distinta, devido aos direitos desses povos originários, que são os indígenas, né? Tem todo um tratamento ético e legal diferenciado. Então, eu tenho esses sistemas de conhecimento, e na minha pesquisa em torno dessa área, o que eu venho trabalhando é como produzir melhor conhecimento em colaboração com as pessoas de forma que seja legítima e eficiente. E aí a gente vê os maiores entraves para a gente obter justiça no mundo e uma maior igualdade, eles têm a ver com relações de poder. Com relações de poder entre a própria universidade, entre a própria pessoa que não tem uma formação, muita experiência em ir para o campo e trabalhar com as pessoas, e entre aqueles que têm poder, porque mudar a sociedade não é só mudar os nossos valores, mudar a forma de pensar de quem está trabalhando conosco lá para mudar, por exemplo, uma prática de uso da terra. Envolve mudar o status quo, quer dizer, a nossa estrutura mais institucionalizada, né? Não adianta implantar um programa de coleta seletiva se a própria prefeitura não assumir a frente, não der continuidade à conscientização, à divulgação, pesadamente, porque a sociedade pode ter mostrado interesse, mas ela sozinha não controla a organização, né, de como é que o lixo é manejado. Não adianta eu querer trazer para dentro da universidade, do Instituto Federal, considero o espaço universitário por envolver o ensino superior, não adianta querermos trazer inovações para dentro desse espaço se não houver um trabalho de mudança da própria gestão de quem gera esse espaço. Então, essa mudança ela envolve esses atores que têm poder. E aí eu posso ilustrar o quanto é difícil hoje a gente chegar a um nível de ações em prol da igualdade em maior instância, não querendo ser pessimista, mas problematizando de forma realista a situação atual, é nós olharmos para o que está acontecendo atualmente nessa nova COP, a Conferência das Partes em torno das mudanças climáticas, né, que esteve acontecendo no Egito, e que a gente viu que, né, os debates avançaram muito poucos, há uma pequena mobilização das pessoas que têm poder mesmo de falar, vamos fazer grandes mudanças para diminuirmos as nossas emissões de gás carbônico que estão contribuindo para o aquecimento da temperatura do planeta.
apesar de estarmos em um estado de emergência planetária. Já estamos alcançando um aumento da temperatura além do desejável para continuarmos tendo segurança de continuar sobrevivendo nesse planeta. Estamos vivendo a sexta extinção em massa, com mais de 1 milhão de espécies de animais e vegetais, de outros reinos da vida, estando em extinção. É a sexta em massa da história do planeta, nos seus quase 5 bilhões de existência. E a primeira causada pelo homem, no seu pequeno espaço de tempo que ele ocupa na existência desse planeta. Então, a emergência é máxima, mesmo assim, quem tem o poder não está disposto a mudar muito para poder possibilitar essa mudança, porque uma mudança desse porte, ela requer um comprometimento de muitas pessoas e daqueles que mexem com as estruturas. Uma outra coisa que eu queria falar é que nós pensamos, por que poder, não, o conhecimento é poder? Por que ele não é neutro? Existem algumas instituições responsáveis pela forma de criar consciência crítica nas pessoas, levar uma forma de pensar que vem instituída culturalmente, que não vem nos espaços de conhecimento, mas é cultural. São o Estado, são os espaços de educação, né, escolas, a mídia, por exemplo, né, temos esses 3 grandes veículos aí. Então, você vê o papel da escola. E nós, não sei se vocês já ouviram falar, mas a sociedade brasileira já foi eleita há 2 anos atrás como a segunda mais alienada do mundo, após a Coreia do Norte, que é um país ditatorial que proíbe acesso a mídias sociais e manipula o pensamento social. Aqui no Brasil, isso é devido à baixa qualidade da educação nos espaços públicos, principalmente de ensino básico. Então, por que será? Não é uma coincidência, não é um acidente que esse nível de educação continue assim. É para evitar que a gente crie pessoas mais pensantes, mais críticas da sua realidade. E isso, gente, não é todo lugar que as pessoas têm a coragem de falar, mas isso é um fato. Então, o papel do extensionista, ele é contribuir para a melhora das causas sociais e é também levar conhecimento, levar esclarecimento a respeito da realidade de forma crítica. E aí eu gostaria de falar aí, né, por que a justiça ela é tão importante, né, ela está associada a essa extensão, inerentemente. Porque você levar conhecimento e esclarecimento à sociedade é auxiliá-la a entender os seus problemas, a poder se mobilizar para lutar por uma vida melhor, para um tratamento mais justo pelos seus políticos e pelas outras pessoas da sociedade. E é poder auxiliar para que essas pessoas possam ter mais influência nas decisões que são tomadas e que afetam as suas próprias vidas. Essas decisões, historicamente, foram tomadas pelos agentes políticos, e que foram sempre informados e foi dado suporte a eles por cientistas. Hoje, cada vez mais, no exterior e aqui no Brasil, a gente precisa de aumentar esse esclarecimento de que esse é o papel final da extensão, ampliar a voz da população dentro dos seus espaços de vida sociais, públicos e na esfera política, para que ela possa começar a opinar mais nas mudanças e no uso de conhecimentos que vão afetar a qualidade das suas próprias vidas, né? Então, há essa tendência de se valorizar esse conhecimento tradicional de comunidades tradicionais como os quilombolas, e não somente essas. Existem mais de 1.800 tipos de comunidades tradicionais no Brasil, envolvendo extrativistas de açaí, entre várias outras atividades, de babaçu, temos as comunidades pescadoras, né, dos povos ribeirinhos, temos distintos povos, e diferente do que foi colocado no Enem agora de forma muito errônea, que colocaram os indígenas como povos tradicionais, isso é um pecado aí contra o que se assume internacionalmente, não é proibida essa comparação, são povos distintos, mas que também têm tido seu conhecimento muito valorizado, porque são conhecimentos antigos e que têm prestado um enorme favor à sociedade mundial, porque a maior parte da conservação ambiental, mais de 70% do planeta ainda está nas terras indígenas. Então, tem tido essa valorização. E nós passamos recentemente por um governo que vinha nos dizendo a muitas pessoas que podem estar desinformadas, eu gostaria de trazer esse alerta aqui para fechar minha fala, dizendo que são povos atrasados e que deveria se instalar, inclusive, mineradora no território deles.
Contudo, não são povos atrasados, são povos que vivem uma outra lógica de desenvolvimento, de epistemologia, que é de pensamento, e ontologia, que é de significação da realidade, e que nós devemos respeitar ao invés de tentar modificar, né? Então, nós devemos valorizar e fortalecer povos que vivem, não só os indígenas, mas pessoas que vivem na cidade, que vivem no campo, que o Brasil tem um agricultor familiar muito tradicional até hoje, e que estão voltados principalmente para a sua subsistência e não para o lucro, porque são essas pessoas que estão salvando o nosso patrimônio natural, que é tão importante para a nossa sobrevivência num planeta que vive tantas mudanças. Então, o papel do extensionista é importante, e eu gostaria que as pessoas das instituições públicas, do IFMG e de outras, passem a valorizar que extensão é pesquisa e é tão importante, e eu, para não dizer ao mais, né, eu posso ser tendenciosa porque eu sou extensionista, mas acho que a pesquisa, para ela melhorar, ela também precisa ser feita junto com a sociedade, porque nós vamos passar a pensar mais para que serve esse conhecimento que nós estamos produzindo. É isso que nós queremos fazer com ele? Muito obrigada. Muito obrigada, professora Fernanda. Agradeço a palestra. Para dar sequência, né, e após as apresentações, nós vamos abrir para o debate. Nós antes vamos escutar a Débora e o Marden. Em sequência, então, agora primeiro eu apresento a professora Débora Bossa, do Departamento de Psicologia da Universidade do Estado de Minas Gerais, graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Uberlândia, mestre no programa de pós-graduação do Instituto de Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia, no Núcleo de Psicanálise e Cultura, e doutoranda no programa de pós-graduação em Psicologia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais. Área de concentração, estudos psicanalíticos. Linha de pesquisa, conceitos fundamentais em psicanálise, investigação, campo clínico e cultural. A Débora atuou como analista executiva de defesa social no Centro Socioeducativo de Uberlândia. Como psicóloga e psicanalista em consultório particular, desenvolveu atividades psicopedagógicas em instituições de ensino infantil e superior. Seus principais temas de pesquisa e intervenção estão na clínica psicanalítica, infância, institucionalização e adoção, adolescência, criminalidade, medidas socioeducativas, políticas públicas, privação de liberdade e violência. Então, com a palavra agora, Débora Bossa, muito obrigada. Boa noite, obrigada Lívia pelo convite, obrigada também por poder compartilhar um pouco dessa experiência com a professora Fernanda e o Marden. Eu pretendo conversar com vocês a respeito da prática extensionista, né? Como que a gente pode pensar sobre essa prática enquanto uma formação acadêmica e para que essa conversa, né, passe para o campo clínico, para o campo da prática, eu vou apresentar também um pouco de uma extensão que eu venho desenvolvendo pela Universidade do Estado de Minas Gerais, no campus de Ituiutaba, campus Pontal em Ituiutaba, com uma extensão, né, de acolhimento no território. Então, como que a gente pode pensar a psicologia, aí eu vou falar a partir da prática, né, da psicologia embasada na psicanálise, como que a gente pode pensar a psicologia e a psicanálise no campo do território. Eu vou tentar compartilhar uma apresentação aqui com vocês. E aí eu peço só um pouquinho de paciência para que eu possa, né, assim, me sintonizar aqui com a tecnologia. Eu preciso enviar o documento aqui, parece, né? Tá enviando aqui e já carrega, então.
Tá processando. Não sei se demora, como é que é a plataforma. Aí foi. Aí eu clico aqui em cima. Já está compartilhando? Clica no slide. Eu estou clicando. Vocês conseguem ver aí? Foi? Tá, beleza. Bom, então, uns minutinhos aí para a gente poder sintonizar com a tecnologia. Eu preparei essa breve apresentação para eu poder, sim, organizar um pouquinho a fala, tem algumas questões ilustrativas, alguns dados, né, e talvez fique um pouquinho mais fácil para vocês acompanharem a exposição. Eu vou comentar com vocês, né, a respeito da extensão, se a extensão pode se fundamentar como uma prática de formação e o quanto que essa extensão ela está vinculada à investigação, à pesquisa. Quando a gente vai para campo, para poder investigar como que esse campo se dá, como que as políticas públicas se organizam, como que a gente pode articular a rede, como que a gente pode pensar nos pacientes, né, nessa articulação com a rede, nos casos clínicos, né? E vou trazer, como eu comentei com vocês, uma experiência de território. É importante pensar num resgate da construção da psicologia no nosso país. A psicologia, enquanto campo profissional, foi regulamentado em 1962. 2 anos depois, nós tivemos a experiência, né, histórica do golpe militar e da ditadura. E nesse tempo, os conteúdos da psicologia, não só da psicologia, mas outras áreas do saber, os conteúdos disciplinares que tinham uma preocupação com o campo social, com a articulação da desigualdade social, com o pensar ou fazer clínico político, né, que é essa clínica na cidade, essa clínica de transformação social, esses conteúdos que tinham interesse em investigação e a prática com um compromisso social foram extraídos dos currículos disciplinares durante esse período. Após a redemocratização, a psicologia, né, em especial, os currículos disciplinares passam, então, a terem o retorno dessas disciplinas enquanto formativas da nossa profissão. Então, nesse sentido, a gente tem as disciplinas voltadas ao compromisso territorial, engajados nas políticas públicas, como formação de estratégias que busquem, então, a transformação social e a ética, né, um fazer clínico, um fazer de uma escuta territorial pautada na emancipação da pessoa humana, pautada na articulação das políticas públicas e pautada no compromisso com a promoção da saúde e a prevenção do desencadeamento de transtornos, sofrimentos psíquicos ou agravamentos de transtornos psíquicos ou mentais. Nesse sentido, as ações territoriais ou as ações dentro da psicologia com compromisso social têm um engajamento, né, de uma ação territorial e emancipadora, conceituando, reconhecendo os aspectos históricos, culturais, políticos relacionais para a rotina e para a implementação das políticas públicas no nosso país. A gente precisa retomar, então, que a Constituição Federal, né, de 1988, que se pauta nos direitos humanos, né, na Carta dos Direitos Humanos, tem como o primeiro artigo da República Federativa colocar o Estado brasileiro como um Estado de direito, democrático de direito, tendo como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana,
Aí fica cortado para mim, só deixa eu pegar aqui, só um minutinho. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluritarismo político. Quando a gente vê, né, as notícias cotidianas do Brasil, a gente percebe a quantidade de notícias, né, que nos apresentam uma realidade que destoa daquilo que deveria ser pautado, ou deveria ser o nosso cotidiano a partir do cumprimento dos direitos humanos, o cumprimento desse Estado, né, assim, que fornece ou garante a nossa cidadania, a nossa democracia. A gente vê, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, que utilizou contra o Genivaldo uma ação, né, muito perigosa e uma ação violenta, né, de extermínio de um cidadão com transtornos mentais. A gente vê uma população ainda brigando pela dignidade, pelo reconhecimento, pelo acesso à alimentação, né, à cidadania. A gente vê pessoas, líderes comunitários, políticos, né, sendo violentamente perseguidos e assassinados, né, no território brasileiro em função das causas políticas e das causas que se defendem atualmente, enquanto democracia, enquanto liberdade, enquanto acesso à cidadania. Então, a gente vê cotidianamente esse Estado democrático de direitos e a nossa Constituição, né, dos direitos humanos sendo violada diariamente a partir dessa desigualdade social que nos apresenta. Então, pensar numa prática psicológica, uma prática psicanalítica engajada nesse compromisso social, é pensar que a gente está num país de extrema e intensa desigualdade social. Nós temos um cenário de pobreza de 52 mil pessoas que ocupam, né, essas camadas de vivência, a vulnerabilidade social e a pobreza. Nós temos 39 milhões, né, de pessoas vivendo na pobreza e um número significativo de pessoas vivendo na extrema pobreza. Quando a gente pega essa população e percebe que a maior parte dessa população é composta por pessoas pretas e pardas, a gente tem uma desigualdade social aliada a uma desigualdade racial. Então, a gente tem ali uma leitura necessária de um país desigual estruturalmente, e não só pela sua política, né, da desigualdade social, mas também por um histórico colonizador, escravocrata, em que o projeto nacional do início do século XX, né, foi um projeto de embranquecimento populacional, e a gente vê rastros dessa história colonialista ainda persistindo na nossa realidade ou no nosso cenário, enquanto desigualdade, enquanto a pobreza ocupa ou atinge a maior parcela da população, como a população composta por pessoas pretas e pardas. E a nossa formação em psicologia, ela precisa olhar para essa realidade. Quando a gente pega o código de ética do profissional da psicologia, e aí eu fiz alguns destaques aí em amarelo para vocês, o código de ética tem alguns princípios, né, que fundamentam a nossa profissão. E aí a gente tem um princípio que é promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade do ser humano, embasada na Declaração Universal dos Direitos Humanos. A gente tem um psicólogo que precisa trabalhar no campo da promoção da saúde, da qualidade da vida das pessoas e das coletividades, visando eliminar a violência, a opressão, a crueldade, a negligência. A gente tem um profissional que precisa se engajar com o compromisso, com a responsabilidade social, com a realidade política e econômica da sociedade.
A gente tem também um psicólogo, enquanto a sua ética profissional, que precisa, né, combinar a sua prática com o aprimoramento profissional no campo científico, no conhecimento das legislação, no conhecimento da própria ciência psicológica e no campo da ética, que promova a universalização do acesso da população às informações, ao conhecimento, compromisso aos serviços, né, à prática e aos padrões éticos da profissão. A gente precisa formar profissionais, né, nós, enquanto psicólogos, dentro do campo da academia, da formação profissional, a gente precisa formar também profissionais que estejam possíveis, né, que tenham práticas possíveis para zelar com a sua profissão, executando, efetuando, né, com dignidade e rejeitando situações em que a psicologia esteja sendo aviltada, negligenciada. E a gente precisa estar, então, nesses contextos de vulnerabilidade, reconhecimento com o nosso compromisso ético e o nosso compromisso social. Quando a gente pensa a psicologia com um compromisso social, a gente está pensando numa psicologia que possa construir referenciais teóricos e técnicos que visem a emancipação, a democratização, o acesso à cidadania, né? A gente precisa a construção de uma escuta que possa ampliar os horizontes de inserção da psicologia no território, pensando na redução, a minimização dos efeitos das vulnerabilidades sociais, entendendo que a vulnerabilidade social é um fator desencadeante de sofrimento psíquico e que, sendo uma profissão pautada na promoção da saúde mental, a gente precisa ocupar, então, esses campos de intervenção clínico, político, territorial, para a promoção e o cuidado da saúde mental no território. Nós temos, a partir disso, né, intervenções que podem ser grupais, individuais, modalidades que sejam de acolhimento, de oficinas, terapêuticos, acompanhamento terapêutico. Então, a prática psicológica, ela tem uma extensão, uma vastidão, né, de possibilidades de inserção no campo do território das políticas públicas, permitindo o acesso dessas pessoas à saúde mental, à cidadania, às instituições, aos órgãos, à assistência social, à saúde, né, aos sistemas de saúde, aos sistemas de assistência social. A extensão universitária, então, dentro desse campo, né, pensando que a profissão da psicologia precisa estar pautada nesse interesse ético e um compromisso social, a extensão universitária é um mecanismo disponível, né, na formação profissional para o embasamento nas práticas coletivas, nas práticas territoriais, no trabalho de articulação da rede de atenção à saúde mental e às práticas psicossociais, atendendo, né, a lei federal, né, que seria a lei da antimanicomial, né, essa lei 10.216, que promove a saúde mental não mais nas instituições manicomiais, nos hospícios, né, nos hospitais psiquiátricos, mas a prática de saúde mental no território como uma ferramenta de reabilitação psicossocial e uma desinstitucionalização dos usuários. Então, a gente vê aí a extensão universitária como um elemento, né, um dispositivo de promoção à saúde mental e como uma ferramenta à luta antimanicomial construída no Brasil, né, desde a década de 90 e sendo implementada a partir de 2001, né, 2001, que é a lei. A prática extensionista é uma prática, né, de construção no território, uma possibilidade de uma clínica, eu falo a partir da clínica psicanalítica, né, uma clínica psicanalítica ampliada, uma clínica psicanalítica que se interessa para a escuta do sofrimento humano, onde quer que ele esteja, para além do
tradicionalidade do consultório particular ou dessa psicanálise ele é construída historicamente no Brasil como uma psicanálise elitista, mas uma psicanálise engajada com as questões sociais, políticas, né, de inserção territorial, buscando a clínica psicanalítica como um interesse à escuta do sofrimento humano, sabendo que o sofrimento humano ele acontece, né, na condição do humano a qualquer lugar, seja na clínica, seja no divã, seja na rua, na praça, na instituição, nos centros socioeducativos, né, pensar nessa prática clínica enquanto uma escuta, uma orientação à nossa escuta. E aí eu apresento brevemente para vocês o projeto de extensão que a gente tem desenvolvido na Universidade do Estado de Minas Gerais, em Ituiutaba, desde novembro do ano passado. É uma prática que começa com a pandemia, entendendo que a pandemia, ela afetou diferentemente as populações, né? Então a gente vê uma população mais vulnerável, uma população mais empobrecida, uma população com menos acessos aos direitos, à cidadania, a população negra da cidade de Ituiutaba, como uma população que estava sofrendo com a pandemia, não só com a pandemia, mas com os restos históricos do racismo, das vulnerabilidades. Então, a gente constrói, eu e junto com a professora Alissa Prado, construímos em Ituiutaba esse projeto de extensão. É um projeto de extensão que eu trago aí, né, uma localização geográfica para vocês entenderem onde Ituiutaba se localiza. Está aí no Triângulo Mineiro, na ponta de Minas Gerais, por isso que a gente se coloca aí como Campus Pontal, que está realmente na ponta de Minas, um pouquinho longe aí de onde vocês estão, de Belo Horizonte. E é nesse cenário, né, nesse local de uma cidade composta, né, por um pouco mais de 100 mil habitantes, que esse projeto é desenvolvido. Esse projeto é uma proposta de construção contínua e reestruturação a partir desse 1 ano de instalação desse projeto na cidade, de acolhimento psicológico às pessoas negras da cidade de Ituiutaba. É, portanto, vinculada a uma instituição cultural, que é a instituição Zumbi dos Palmares, que nos disponibilizou um espaço, uma sala, em que essas escutas foram possíveis de serem construídas. Essa escuta se baseia no acolhimento psicológico, porque ali nesse espaço a gente acolhe o sofrimento, a gente compreende a dinâmica desse sofrimento, faz a articulação com a rede, se necessário, e os encaminhamentos possíveis, ou seja, a gente não pensa numa tentativa de substituição da rede, a gente não oferece aí o tratamento, o acompanhamento psicológico, mas sim um acolhimento, no sentido de que é um momento de contato com o cuidado à saúde mental e não a substituição do CAPS, do serviço já organizado pela clínica psicológica ou outras instituições públicas que também trabalham nessa dimensão da saúde mental, né? A gente vem aí como um acesso e um complemento a essas políticas. Essa prática, então, permitiu uma formação engajada com as questões históricos sociais, e que foi possível aí a construção para uma escuta, compreensão da dinâmica do sofrimento, acolhimento da angústia que emerge na condição, né, desse espaço institucional, desse espaço social e desse espaço público que essas pessoas solicitam a escuta. Quando a gente oferece essa escuta, a gente pediu, né, de certa forma, uma ficha de inscrição para a gente poder ter ali um acesso às pessoas, informações sociodemográficas, informações sobre a renda. Então, a gente precisa desses dados, entendendo, né, que a nossa prática é uma prática vinculada à universidade e que esses dados são importantes para as nossas ações futuras, para entender qual é o nosso campo de atuação e a população que tem nos buscado. Então, a gente fez, nesse primeiro momento, né, uma necessidade de inscrição, uma inscrição simples,
de participação voluntária, em que as pessoas foram convidadas a preencher um formulário, e uma das perguntas desse formulário era se o serviço de psicologia, se essa pessoa considerava que o serviço de psicologia tinha o caráter de urgente, pouco urgente, urgente, muito urgente ou emergente, né? Ou emergência. Ou seja, é uma pergunta, claro, que parte da subjetividade, né? À medida que eu estou ali necessitando ou querendo muito esse atendimento, eu vou dizer, claro, que eu quero muito esse atendimento, então eu vou falar que a minha demanda é urgente. Então, isso parte de uma construção subjetiva, já que essa pergunta foi direcionada às pessoas, mas é necessário essa avaliação, né, qualificada, em que a escuta do profissional em formação, a partir dos extensionistas, com orientação dos professores, das professoras coordenadoras desse projeto, constrói, então, sobre a avaliação, né, da complexidade desse caso. Então, as pessoas foram convocadas a pensar qual que é a necessidade desse atendimento, mas isso também passa por uma avaliação de complexidade. Então, a gente teve, nesse momento, ações que foram realizadas, né, ações de atendimento psicológico, de produção de relatórios, de grupos de estudos, de supervisão de casos clínicos, de articulação e acesso da rede. A gente foi fazer estudo de casos clínicos no Conselho Tutelar, no CRAS, no CRES, né, pensando que a gente em território não trabalha sozinho, a gente precisa trabalhar no território articulado e articulando a rede. Então, a psicologia não só faz esse trabalho no território com assistência à saúde mental, promoção da saúde mental e prevenção do desencadeamento de transtornos ou sofrimentos mais graves, mas também é um profissional fundamental para a construção do diálogo territorial. Nosso público-alvo, ele concentrou em adolescentes, idosos e adultos. Infelizmente, nesse momento, a gente não pôde ter condição de atender as crianças em função da estrutura física e em função da indisponibilidade de material lúdico, tanto que a universidade não podia arcar, quanto que a instituição não podia arcar com esse material necessário para o atendimento da infância. Então, nós tivemos que fazer essa escolha, né, de fazer esse atendimento para adolescentes, adultos e idosos. Nós tivemos 39 solicitações de atendimento, mas em função do espaço da nossa... Não tínhamos aí um profissional, né, um extensionista responsável por essa agenda, a gente conseguiu fazer, nesse tempo, apenas com que 13 pessoas fossem atendidas. E aí, nesse cenário, né, eu trago aqui alguns dados, né, assim, quantitativos de como foi essa prática. Nós tínhamos 6 extensionistas, nós tivemos essas 6 extensionistas realizaram 52 atendimentos, atendendo 13 pessoas, dentre elas 9 eram do sexo feminino e 4 do sexo masculino. Então a gente já vê um cenário em que as mulheres solicitam mais esse atendimento, ou têm uma maior preocupação, ou maior reconhecimento, né, da necessidade da psicologia. Nós tivemos 11 pessoas que se autodeclararam como pessoas negras e 2 pessoas que se autodeclararam como pessoas brancas, uma faixa etária ampla, né, de 13 a 70 anos. Nós tivemos, claro, dificuldades que vão orientar a reestruturação desse projeto para o próximo ano, que seria, né, assim, ter uma melhor organização dessa agenda, um melhor contato com as pessoas, como que a gente pode articular com a rede, com a instituição, depender da universidade, para a gente poder ter um melhor acesso e a melhor comunicação com essas pessoas, fazer, então, uma atividade aí de agendamento e secretaria que possa fazer uma melhor organização dos nossos atendimentos. O desdobramento, vendo essas dificuldades, né, de uma certa diminuição da nossa expectativa. É claro que a gente gostaria de ter atendido muito mais do que 13 pessoas, ter feito muito mais do que 52 atendimentos, ter mais extensionistas do que 6, né? Então, assim, pensar nesses impasses, pensar nessas dificuldades, é pensar como que esse projeto vai se reestruturar a partir do ano que vem.
pensar em mais uma melhor comunicação, uma melhor logística, a mobilidade, uma possibilidade de implementação do plantão psicológico, ou seja, a gente não vai precisar de agendamento para que esses atendimentos possam acontecer, mas disponibilizar um extensionista ali na instituição para que, sem agendamento prévio, as pessoas tenham ali à disposição um extensionista, uma extensionista à disposição para a construção dessa escuta no local, no território, né, acessível, democrático, pensando nessa construção de um compromisso social, nessa construção de uma escuta engajada com questões histórico-culturais, e que reconheça a importância da articulação e do acesso da psicologia no território e diálogo com as políticas públicas. Nós, não vou compartilhar, claro, por conta do tempo, mas eu deixo aqui disponível depois com a equipe organizadora, deixo também se vocês puderem anotar aí, a gente tem uma reportagem de um noticiário local que apresentou esse projeto em novembro de 2021, apresentou esse projeto no noticiário local, está aí disponível no YouTube, num programa jornalístico, né, e de entretenimento que acontece todas as manhãs na região do Triângulo Mineiro. Aqui eu finalizo, então agradeço, passei um pouquinho dos 20 minutos que a gente tinha combinado. Deixo os contatos, né? Esse contato do Instagram é o do nosso grupo, é um grupo de pesquisa, é um grupo de extensão, é um grupo de práticas, é um grupo em que a gente propõe lá interação com os seguidores, né? Assim, que a gente expõe de certa forma o nosso compromisso com a formação e a nossa construção científica em psicologia e em psicanálise. O contato também, meu contato institucional por e-mail. E abro, né, para a Lívia fazer a apresentação da próxima fala do professor Marden e fico à disposição para o debate. Obrigada pela atenção e por poder compartilhar com vocês esse momento. Agora eu preciso descobrir como parar o compartilhamento de tela. Será que vocês conseguem? Já conseguiu. Joia. Melhor, então, porque aí eu fico livre da tecnologia, que não me ajudar muito. Foi ótimo, Débora, muito obrigada. Então, eu vou passar para a nossa próxima palestra. Eu vou apresentar o Marden Ribeiro. Ele é graduado em Ciências Biológicas pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, especialista em ensino de ciências por investigação pela Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, a FAI. Mestrando em Educação, Currículo e Linguagens pela Universidade Federal da Bahia. Atua hoje como técnico em assuntos educacionais na diretoria de pesquisa, pós-graduação e extensão do Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Ibatiba. Eu aproveito para agradecer ao aceite do convite, Marden, e já te passo a palavra. Boa noite, obrigado, Lívia. Uma boa noite para a Fernanda, para a Débora, essas contribuições tão produtivas aí que já foram. Agradeço a possibilidade de estar participando desse evento, onde a gente pode discutir um pouco sobre a extensão no Brasil e como que ela pode contribuir para essa sociedade nossa, para que ela se torne mais justa e igualitária, né? Eu aprendi que é importante a gente contextualizar por que a gente está falando de alguma coisa. Já tem quase 20 anos que eu trabalho com extensão. Eu entrei para a graduação no ano de 2004, na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, fui da primeira turma do ProUni. E no segundo ano eu tive a oportunidade de participar de um projeto de extensão, que ele chamava Lições da Terra. Ele, para quem conhece o projeto Rondon, ele seria um pouco mais próximo daquilo ali, mas ele tinha uma característica mais de vivência e menos intervencionista também. E eu não conhecia o que era extensão. Eu não sabia nem da existência do termo extensão. Para a gente é muito comum, né? A Fernanda colocou muito bem as relações da pesquisa, do ensino também, mas principalmente da pesquisa com a extensão. Então é bastante comum para a gente ouvir nos jornais, hoje nas redes sociais,
a relação das universidades, dos institutos federais com a pesquisa. Mas a extensão ela ainda engatinha nesse nosso cenário educacional para ocupar o seu devido lugar, né? E com essa experiência que eu tive, nunca mais eu deixei de fazer extensão. Eu virei totalmente a minha formação para ações dessa vertente, sempre trabalhando em projetos, na equipe executora, eventualmente começando a coordenar, até que eu vim começar a trabalhar aqui no Instituto Federal. Em 2016, eu assumi o encontro até então, né, como coordenador aqui do campus de Ibatiba, na área de extensão. E então, o que a gente pode falar? Falando disso aí, por quê? Porque minha vida basicamente toda é extensão. Eu vivencio o tempo inteiro, gostaria de estar presencialmente com vocês, para a gente poder se ver, né, trocar as informações, porque a extensão ela é uma troca, ela é uma construção mútua, coletiva. Então, apesar da tecnologia ela nos dar essa possibilidade de conversar à distância, de trazer informações em tempo real, apesar do afastamento geográfico, essa presença ela é importante, ela é interessante para a gente poder desenvolver, às vezes, as ideias de uma maneira melhor. Eu gosto de olhar para os olhinhos das pessoas que estão ali conversando na hora, para ver se está todo mundo com sono, se está todo mundo acordado. Então, já nessa perspectiva, acho que vocês estão vendo a apresentação aí já também, né, que ela estava carregando. Eu vou pegar para falar brevemente também, mas vou passar por uma questão da extensão dentro da legislação brasileira, tá? Onde que a extensão ela se encontra na legislação brasileira, e pretendo chamar a atenção, principalmente, se tiverem aí nos que estão ouvindo, para os universitários, aqueles que estão graduando, que eles já devem saber da importância que a extensão e da responsabilidade que as graduações estão tendo, principalmente com as ações de extensão agora, e quero fazer uma chamada especial aí se tiver estudantes e profissionais que trabalham no ensino médio, porque a extensão ela não é tão desenvolvida do ponto de vista legal no ensino médio, ela está mais focada na educação superior, mas o ensino médio, ele tem e os institutos federais, assim como o IFMG aí, e o IFES aqui do Espírito Santo, que atuam nesse nível de educação, o ensino médio, ele tem uma responsabilidade e um campo de atuação muito grande também dentro das atividades de extensão. Tá? Sem muitas delongas mesmo, avançando aqui para frente, eu gosto muito dessa imagenzinha que mostra uma pessoa do lado de dentro e uma pessoa do lado de fora do muro. E quem está do lado de dentro e quem está do lado de fora, né, a Débora aí da área da psicologia, fica no critério psicológico de cada um, de imaginar quem está olhando quem, se o que está lá em cima está olhando para dentro ou se ele está olhando para fora. Mas, de qualquer forma, essa representação do muro ela é muito comum quando a gente fala de extensão, que é a barreira, as barreiras que existem, às vezes não barreiras físicas, mas barreiras mentais, barreiras intelectuais, barreiras educacionais, barreiras financeiras de acesso a uma educação de qualidade. A gente sabe que no Brasil, a educação pública, em especial dentro das universidades, institutos federais, eles são uma grande referência. E mesmo que, e apesar de ser uma educação fornecida de maneira gratuita, ainda há limitadores de acesso, limitadores de ingresso a essa educação. Uma vez que, na maioria dos casos, se não em todos eles, há processos seletivos para que você execute, você participe desses cursos. Os estudantes que estão aí fazendo os cursos regulares, que estão aqui nos ouvindo hoje, muito possivelmente passaram recentemente por um processo seletivo, seja no SISU, seja na prova de ingresso no ensino médio. Então, vocês sabem que vocês ingressaram e muitos outros que tinham interesse de estar hoje onde vocês estão, não tiveram oportunidade por causa desses processos. Então, a extensão, ela auxilia a ampliar o acesso das pessoas que têm interesse à instituição pública, no nosso caso, as instituições federais, vamos fechar nesse campo, para aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de acesso nos cursos regulares, que são esses cursos de graduação, curso de nível médio, técnico, curso de pós-graduação. Então, a extensão amplia a possibilidade de atuação e a possibilidade de participação da sociedade nas instituições federais, no caso. Isso aí já vai nos trazendo
um prisma de como que a extensão pode contribuir para a sociedade ficar mais justa e mais igualitária. Pedir perdão se eu ficar meio rouco, que eu estou voltando de uma gripe. Então, às vezes eu vou falando e a garganta vai ressecando. Eu peguei esse trechinho desse texto aqui, que ele aparece em toda a documentação do IFES. Que aqui o IFES, né, o Instituto Federal do Espírito Santo, onde eu estou atuando, e ele trata a extensão levando em consideração, e aí retomando até um pouco da fala que a Débora colocou, né, da questão da pesquisa, sobre esse princípio constitucional da indissociabilidade. Não tem como separar ensino, pesquisa e extensão dentro dos institutos federais, dentro das universidades federais. É um processo indissociável, é um processo que não se pode separar. Não existe extensão sem ensino, não existe extensão sem pesquisa. Elas têm que atuar concomitantemente e paralelamente para você ter um bom desempenho das ações que você vai executar. Como que a extensão ela é vista, não só aqui no IFES, mas especialmente para trazer a experiência que eu estou tendo aqui profissional, a extensão é tratada como um processo interdisciplinar. Em todas as disciplinas, ou várias disciplinas, atuando conjuntamente para você ter o desenvolvimento das ações de extensão. A extensão ela abrange diversos outros campos, como o educativo, cultural, o científico, político, e ele tem que promover a interação transformadora entre os IF, as UF, as universidades federais, e os outros setores da sociedade, sejam eles educacionais, de mercado, de trabalho, grupos sociais, culturais. Então, a extensão é que vai fazer essa conversa, esse meio de campo, entre aqueles que estão até então do lado de fora e estão aqui do lado de dentro. E aí é interessante pegar essa questão aqui da onde a extensão ela é citada na legislação brasileira, lembrando que a Débora trouxe um pouco aí da Constituição Federal e a Fernanda fez uma colocação muito interessante sobre a questão de justiça e relação de poder, porque a gente sabe que o Brasil, nós somos regidos pela legislação, pelas leis, pelos decretos, pelas resoluções. Nós, como servidores públicos que somos, tudo que nós fazemos tem que estar embasado em uma legislação. Então, executar a extensão dentro dos institutos federais, das universidades federais, ela é executada baseada na legislação. E essa questão da relação de poder, trazida muito interessantemente pela Fernanda, ela pode ser vista no texto da LDB. E é um texto muito interessante, porque a LDB é a Lei de Diretriz e Base da Educação. Tirando a Constituição Federal, a gente pode considerar que ela é a principal lei que vai tratar de educação em termos específicos, assim, genéricos, mas específicos também. Ela é até a lei mais importante, a gente pode falar dessa forma também. E ela já traz esse trechinho dizendo que promover a extensão aberta à participação aberta à participação da população, visando a difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. Isso que a gente tem que fazer dentro de onde que a LDB fala. Aí vamos chamar a atenção para os graduandos aí, dentro da educação superior. Esse trecho sobre a extensão, ele aparece na LDB quando trata da educação superior. Aí que a gente vai pegar a importância, a responsabilidade que os cursos de educação superior têm no desenvolvimento da extensão dentro das universidades, dentro dos institutos federais. É a educação superior que vai promover a extensão aberta à participação da população. E olha só como que a LDB coloca essa participação e esse desenvolvimento. Ele diz que é para difundir, é para a difusão das conquistas e benefícios que foram criados e gerados na instituição. Isso é muito bonito, mas isso gera, e eu já vi aqui no IFES, a geração de uma certa confusão em relação a essa função de difundir aquilo que é realizado aqui dentro, que está relacionado com essa relação de poder aí que a Fernanda colocou. A universidade, o Instituto Federal, ele é o centro de conhecimento, o centro de criação de conhecimento mais notório que a gente tem aqui um dos mais, né, basicamente aqui no país. E se a gente lê dessa forma, sem uma visão mais crítica, mais reflexiva, parece que a extensão, a obrigação da extensão é pegar o que se produziu aqui dentro, pelos professores, pelos os demais servidores, pelos estudantes,
e ir lá fora e levar e entregar. Mas não é isso que é a extensão. A extensão ela é dialógica, ela precisa ser construída através de um processo de diálogo, de construção coletiva com os setores da sociedade, e não simplesmente uma apresentação daquilo que está sendo desenvolvido aqui dentro. Tem que ser uma construção a partir das necessidades que a sociedade apresenta, um desenvolvimento dessas necessidades dentro da possibilidade da atuação das instituições federais para buscar soluções e alternativas para os problemas apresentados, e aí sim, após essa construção, esse desenvolvimento junto com os diversos grupos sociais, dando poder de fala, poder de atuação para esses grupos sociais, o conhecimento empírico que eles trazem, levar as soluções e o conhecimento desenvolvido de volta à sociedade. Então, não é um processo de construção interno que se joga lá fora verticalmente. É um processo que se busca lá fora o conhecimento e as necessidades, e as pessoas que são da sociedade, não necessariamente ligadas às instituições federais aqui, o conhecimento que elas têm, busca-se alternativas para os problemas junto com essas pessoas e o conhecimento que elas têm, e devolve-se para a sociedade, então, as possíveis soluções e as melhorias que a gente pode apresentar. Para quem conhece aí o PNE, né, que é o Plano Nacional de Educação, na meta 12.7, e também é replicado aqui numa resolução do Conselho Nacional de Educação, aí eu estou retomando, falando novamente com o pessoal da graduação, que o pessoal deve estar passando, quem trabalha com graduação, estava de cabeça em pé em 2018, porque todos os PPCs iam ter que ser reorganizados para você ter assegurado pelo menos 10% do total de créditos curriculares dos cursos de graduação em atividade de extensão. O que é isso, gente? Se seu curso tem 3.000 horas, 300 horas desse seu curso, no mínimo, tá? Não são só 300. É no mínimo, pode ser mais. Tem que ser assegurado atividades de extensão dentro do seu curso. E os cursos de graduação estão se adaptando a essa nova normativa. E qual que é a preocupação que a gente está tendo aqui no IFES? Tem um grupo de trabalho seríssimo da reitoria que fez até uma cartilha sobre isso para auxiliar na reformulação dos PPCs, de tornar o estudante o protagonista da atuação. Não é simplesmente chegar na sala de aula, apresentar o que é extensão, ensinar a fazer um projeto de extensão, fazer um TCC de extensão sobre alguma coisa de extensão e ir embora. Não, é envolver o estudante nas atividades de extensão, é criar programas, projetos de extensão vinculados aos cursos, para que os estudantes possam entender como se dá o processo de construção dos processos de extensão, fazer com que esses estudantes sejam intermediários, porque o estudante ele não é apenas estudante da instituição, ele é um cidadão que está ali na casa dele, junto com os parentes dele, nos grupos sociais que ele frequenta, nas religiões que ele frequenta. Então, esse estudante ele também fazer uma parte ativa dos processos para trazer as necessidades da sociedade, para trazer a sociedade para dentro da instituição e levar a instituição para lá. Então, a gente tem essa necessidade e essa hoje é uma obrigatoriedade também, e que muita gente, que eu falei, fica de cabelo em pé, mas é maravilhoso se você for pensar essa visão da legislação nossa de ter que ter a extensão, as ações de extensão desenvolvidas dentro da graduação. Por quê? Porque para que vocês que estão aí hoje graduando estão fazendo o curso de graduação de vocês? É para ter um emprego, possivelmente, ingressar no mercado de trabalho, melhorar economicamente, para uma promoção social. Hoje, no Brasil, a gente tem os unicórnios, né? As pessoas que estouram, às vezes, e ficam muito famosas, conseguem muito dinheiro, mas o principal meio de ascensão social hoje no Brasil é o trabalho e o estudo. Não tem, dentro de uma regra geral, de uma curva normal, as pessoas que conseguem subir, melhorar, né, se desenvolver um pouco mais economicamente, elas passaram por um processo de muito trabalho e muito estudo. E as universidades e os institutos federais, eles oportunizam realmente que vocês, assim, né, como os que já passaram por ela e os que vão vir a passar, tenham uma condição de desenvolvimento crítico, raciocínio, uma reflexão
mais aprofundado das questões científicas e se desenvolver para uma atividade profissional depois, sendo um profissional e um cidadão melhor. E o que adianta você só se formar, ser um cidadão, você só se formar, ter um diploma e não entender a função que você vai ter quanto profissional na sociedade? Se você passa uma graduação, e é assim que era até certo tempo, em muitas dos cursos, uma preocupação excessivamente conteudista de se formar um profissional que saiba muito tecnicamente sobre um assunto, mas que, por vezes, ele não tinha a menor noção de como aplicar as atividades dele no dia a dia na sociedade. Eu vi o pessoal reclamando dos cursos da OAB e recentemente estava conversando com o pessoal da área de contabilidade, e eles falam, nossa, a gente faz uma prova de formação depois, que é o curso lá acho que é do CFC, a prova, como se fosse aquela prova da OAB, e tudo que a gente aprende para fazer a prova, quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente não usa. A gente estuda para fazer uma prova e a gente aprende a trabalhar depois. Por quê? A falta da extensão dentro dos cursos. A falta de entender como funciona a sociedade, como é a realidade que está além dos muros das nossas instituições e como que você, quanto profissional, vai atuar ali. Então, na graduação, já se faz necessário começar a pensar nisso, porque a partir dessa reflexão que a gente começa a entender como nós vamos conseguir tornar a nossa sociedade mais justa, com mais igualdade, mais igualitária, com mais oportunidades de equidade, para que as pessoas possam ter acesso a mais informações. Isso aqui é para mostrar para vocês, ainda do ponto de vista de legislação do Brasil, a gente tem o Fórum de Pró-Reitores de Extensão e tem umas câmaras temáticas e grupos de trabalho. Então, aqui você tem os pró-reitores das instituições, eles se reúnem, se encontram para discutir as ações de extensão no Brasil, e veja só as temáticas que são discutidas dentro das câmaras e dos grupos de trabalho: agricultura familiar, arte e cultura, periferia urbana, diversidade, a curricularização da extensão aí, normas e legislação, basicamente também, empreendedorismo social. Então, veja como as ações, como as discussões, os grupos de trabalho da extensão, eles têm uma preocupação com essa visão da sociedade mais igualitária, mais justa, que abrange outras perspectivas de visualização, não apenas os conteúdos focados dentro de cada curso específico. Veja só como essas temáticas, elas vão sendo abordadas, elas vão gerar o quê? Outras normativas, orientações normativas, para que as instituições possam executar ações voltadas para essa área. Nisso a gente já mostra como que a extensão ela vai nos ajudar a tornar um país um pouco mais desenvolvido do ponto de vista social mesmo. E aí agora que eu falei com o pessoal da graduação, falar com o pessoal do ensino médio também, se tiver aí, né, ouvindo, o pessoal que trabalha ou os estudantes, porque quando a gente volta lá na LDB e dá essa ideia da verticalidade, de que a gente produz aqui para levar para fora, e mesmo que isso seja produzido junto com a sociedade, ainda fica aquela ideia de que a gente produz o conhecimento aqui e que o conhecimento é levado para fora. Então, a extensão, ela muitas vezes é interpretada pelos profissionais que trabalham nas instituições conosco como levar o conhecimento para fora. Eu trago o problema, trabalho o problema e levo o conhecimento para fora. E aqui no IFES, principalmente aqui em Batiba, já tem alguns anos que a gente trabalha com uma perspectiva um pouco diferenciada disso aí. A extensão para nós aqui, ela é a porta de entrada para a instituição. Que não os cursos regulares também, naturalmente, né? Nós somos conhecidos justamente pelos cursos regulares, mas nós já tem muitos anos aqui que nós atuamos utilizando a extensão como a porta de entrada para a população no IFES aqui. Até hoje, ainda chegam estudantes aqui para fazer o ensino médio e eles perguntam quanto que é a mensalidade que a gente paga para estudar aí. Anteontem mesmo, uma mãe e uma mocinha, encontrei com elas na portaria, elas eram perguntar: eu não sei se eu fui bem na prova, se eu não passar, quanto que eu pago para estudar aí? Então, e olha só, isso aí a gente já faz diversas atividades para tentar diminuir essas barreiras
para as pessoas entenderem o que é o IFES aqui dentro de um município que não tem nem 30 mil habitantes, que é Ibatiba aqui, que é a divisa com Minas Gerais. E ao longo desses anos a gente foi fazendo essas ações. Esse grupo que vocês estão vendo aí são estudantes de 8º e 9º ano, que eles vieram estudar aqui antes da pandemia, no mês de janeiro. Eles passaram o mês de janeiro inteiro fazendo um curso de nivelamento e de desenvolvimento em português, matemática e ciências naturais. Então, olha só o que acontece. Enquanto o pessoal, né, a maioria dos docentes estava de férias das atividades de ensino e também das atividades até de pesquisa, a extensão estava atuando porque haviam pessoas com interesse de estar aqui na instituição durante o mês de janeiro inteiro, nas férias escolares. E esses estudantes aí, eles vieram depois, muitos deles vieram a fazer o ensino médio aqui também com a gente, para poder, através de um despertar de atividades de extensão que eles fizeram ao longo de um mês inteiro. Nós tínhamos outras atividades também, vocês podem ver aí estudantes até pequenininhos, aí de 8 anos, 9 anos, sendo iniciados em atividades de modalidade esportiva. Por quê? Porque a gente começa a quebrar as barreiras nessas atividades de extensão, para que ele entenda que isso aqui é acessível, que isso aqui é para eles, é deles também. Então, eles já não se sentem, eles já não chegam aqui na prévia do ensino médio com aquele medo, nossa, será que eu posso estudar aqui? Não, eu já estou aqui há 4, 5, 6 anos, fazendo atividades esportivas, fazendo atividades de reforço escolar. Então, isso aqui já é meu, já faz parte da minha vivência, já faz parte da minha vida. Essa é uma das formas da atuação que a extensão pode fazer para tornar essa sociedade um pouco mais justa, para dar a oportunidade para a população também. Fora isso, né, outras atividades, a gente também não fica só na porta, a aproximação com outras instituições de ensino. Isso foi um curso enorme que foi produzido aqui com profissionais de 4 municípios da educação básica, desenvolvendo um curso de extensão onde eles fizeram atividades dentro das suas escolas, paralelamente entregando as atividades para o curso de extensão aqui do IFES. Então, acho que nesse aí foram uns 300 a 400 professores que desenvolveram atividades durante um ano inteiro e amplificaram isso para os seus estudantes. E aí, eles na sala de aula, eles também mostrando a extensão, as atividades de extensão, fazendo uma reflexão da prática profissional deles com professores para poder executar as atividades. Os professores trazerem isso aqui, é a nossa estrutura de laboratórios aqui, que é uma estrutura muito boa, até diga-se de passagem, é maravilhosa essa estrutura nossa aqui, com um projeto de extensão aqui que traz as escolas dos meninos desde pequenininho também, para que eles possam estar realizando atividades, aula mesmo. O professor de ciências pode trazer, se ele aplica uma aula dele aqui, ou se ele não pode, a gente agenda e aplica uma aula para esses estudantes também, para eles já terem acesso à estrutura aqui da instituição, mesmo que eles não sejam estudantes regulares. Essas são ações possíveis que a extensão ela pode fazer, ela trazer para a gente essa necessidade. E aí, mais uma vez, né, para fechar, a gente não simplesmente cria as ações e convida as pessoas para virem, a gente dialoga com as secretarias, dialoga com os profissionais, com os grupos sociais, com os grupos até com as empresas mesmo. A gente trabalha muito aqui com a área de estágio, né? A gente acaba atuando com empresas também ali, questão de, hoje em dia, o IFES também está muito aberto na área de inovação tecnológica, com a agência de inovação do IFES. Então, a gente tem contato com as empresas também e gera essas parcerias, vendo onde que estão essas demandas e aproveitando, já que a gente já tem a estrutura, já tem os profissionais aqui disponíveis, ampliar essa ação, as ações e a participação da sociedade como um todo, para que no futuro, eventualmente, aqueles que tenham interesse, né, despertem essa visão de vir estudar aqui em cursos regulares também e se formar profissionais com diplomas aqui do IFES, aí, do IFMG. Então, para que vocês vejam, né, e todos esses cursos, né, falando pessoal do ensino médio, esses cursos todos nossos aqui, nós temos voluntários, bolsistas do ensino médio, que atuam nessas atividades de extensão, e a gente tem uma grata experiência que aqueles estudantes do médio que participam dessas ações de extensão, assim como as de pesquisa e das de ensino, quando eles vão para a graduação, eles já se destacam, né? Porque o professor vai procurar ali, precisa de alguém para fazer parte de um projeto de pesquisa, um projeto de extensão. O currículo do aluno já está enorme, porque ele já está desde sempre trabalhando nessas atividades aí também. Deixo o meu e-mail de contato, se alguém quiser
encaminhar qualquer coisa também para a gente poder conversar. E passo a palavra novamente aí para a Lívia, para o pessoal, para a gente poder dar andamento nas atividades. Muito obrigada, Marden. Uma noite muito agradável aqui conversando com vocês, as apresentações todas muito boas. Peraí, deixa eu ver se eu consigo colocar. Vou tentar tirar aqui também. Isso, aí eu consigo, para eu conseguir colocar Débora e Fernanda junto aqui conosco na tela. Aí, Fernanda. Tô tentando descobrir aqui como é que. Eu acho que eu excluí. Então, assim, como eu estava dizendo, né, uma noite muito agradável. Falar de extensão, contar nossas experiências é sempre muito bom. E a fala de cada um, né, eu elenquei 2 pontos-chave, e aí eu vou fazer os comentários e deixar uma pergunta para cada um, mas essa pergunta vocês sintam à vontade para conversar sobre isso no final. Vou fazer as 3 perguntas seguidas, comentários com as perguntas, e em seguida a gente abre a conversação. Com relação, né, à fala da Fernanda, os pontos que eu destaquei: relações de poder e espaços de conhecimento. Há uma tensão, né, entre as relações de poder e os espaços de conhecimento. Quais as possibilidades de transformação diante da atual tendência, né, como ela ressalta na fala dela, no final, em valorizar o saber comunitário e tradicional? As universidades, elas passam a assumir um novo papel, ou devem passar a assumir um outro papel, né, na atual conjuntura? Com relação à fala da Débora, eu destaco território e políticas públicas, e eu gostaria que a Débora nos contasse um pouquinho mais das expectativas para as próximas ações extensionistas lá na UENG, né, em Ituiutaba, no acesso ao território e políticas públicas. Em relação à fala do Marden, eu destaco extensão e curricularização, principalmente no sentido, né, do âmbito da legislação. O Marden, né, ele abre a fala dele, né, nos dizendo, né, a educação superior que vai fazer a extensão, ao menos pela legislação, né, obrigatoriamente, é a educação superior, conforme a LDB. Mas ele também ressalta, tanto no início da fala dele, quanto no final, da importância da participação do ensino médio nessas ações. E ele conta um pouco disso. Eu gostaria que ele falasse um pouco mais, né, dessa experiência do IFES, né, Campus Ibatiba, dessas relações, né, conjuntas de ensino médio e superior nas ações de extensão. Eu agradeço novamente a fala e passo a palavra para vocês fiquem à vontade. Vocês podem falar em sequência e podem comentar sobre a pergunta do colega também. Ok, obrigada, Lívia. Quero agradecer também aos colegas pelas suas preciosas falas, a Débora e ao Marden. Foi muito bom ouvir sobre os conhecimentos que vocês vieram compartilhar. Essa parte também da parte da curricularização da extensão, né? Agora é o momento de nós tentarmos criar transformações no nosso espaço de ensino, né? Rumo a essa visão mais crítica, mais ligada à prática, que tanto falta para nós. Achei muito interessante isso também. Bom, Lívia, essa tensão de relações de poder, né? Ela sempre existiu no espaço de conhecimento, e tanto dentro da própria instituição científica, quanto quando a gente se relaciona com atores sociais que estão fora do meio científico, né? Dentro do meio científico, eu poderia dizer, entre as ciências humanas e naturais, por exemplo, existe uma grande tendência a se valorizar mais as ciências naturais, por exemplo, a matemática, a engenharia, né, se dizer, essas são as verdadeiras ciências. Eu já até ouvi falar isso, a gente tem que ouvir cada uma, né, às vezes. Mas é porque, desde a criação das ciências, a ciência moderna que a gente conhece hoje em dia, que foi criada no século XIX, houve uma divisão entre ciências humanas e naturais, e que as pessoas sempre falaram assim, por que o nosso método científico mais
reconhecido, ele é chamado de empiricista, baseado naquilo que você comprova, que você pode ver. E as ciências naturais é muito mais fácil para elas mostrarem isso de uma maneira palpável. Olha aqui, ó, 20% é, 80% não é. Quando a gente vai falar de assuntos que envolvem a parte social, eles envolvem uma subjetividade que tende a ser vista com certo preconceito pelas ciências naturais, muitas vezes, né, por não haver essa objetividade da mesma maneira. É lógico que nós também temos uma objetividade, que é, por exemplo, nós vamos ver nos nossos dados que também percebemos que 80% das pessoas estão sofrendo com tal mal. Ou eu não preciso comprovar somente números, até porque os números eles podem ser manipulados para diversos fins. Né? A pesquisa objetiva ela também tem as suas limitações, ela vai lidar com algumas variáveis e não com todas aquelas que a realidade tem. Um exemplo é que a pesquisa que era feita na área de agronomia, até a década de 70, principalmente, ela era feita toda no campo. Era no campo que se confiava na veracidade desses dados. Hoje em dia, ela é feita no laboratório, os experimentos são todos em laboratório. E quando alguém faz no campo, ainda pode ser criticado hoje em dia, porque se mudou o parâmetro de produção desse conhecimento e hoje no laboratório você fala que eu controlo tudo, então eu tenho mais confiabilidade. Contudo, se você for lá na realidade, lá não é tudo controlado assim. Lá tem muito mais variáveis. Então, tem essas questões que às vezes levam a disputas de poder, de quem tem mais, que ciência é mais confiável, que ciência deve talvez ganhar mais crédito, mais financiamento. Isso acontece no próprio espaço acadêmico. E junto com a sociedade, essa tendência de que, até na fala do Mário usou o exemplo de dizer que às vezes as pessoas não sabem como entrar no nosso espaço, né? No espaço do Instituto Federal, não sabem bem como entrar. A comunicação é muito precária ainda das pessoas que estão nas instâncias acadêmicas com a sociedade. Poucos se voltam a esse trabalho, muitos daqueles que estão nas áreas de gestão não têm uma formação voltada para isso e pensam que estão muito eficientes na comunicação, mas uma vez que você lança ali ou duas numa mídia social, não resolve grande coisa, principalmente por causa de maior parte da população que tem acesso, mesmo a população mais simples hoje em dia, vamos dizer assim, com menos recurso financeiro, tem acesso a um celular, a uma internet, mas não vai atrás de ver o site da universidade, eles não sabem por onde começar. Então, a maioria está ligada nas mídias sociais, em outras coisas. Então, a gente tem que procurar novos meios de melhorar essa comunicação. Né? E essas relações de poder sempre elas existiram na nossa história entre aqueles que estão na ciência, considerado uma elite intelectual, e entre aqueles que estão nos cargos públicos, né, de poder político, e a população, né, a massa da população que não está nesse meio, ela tende a se sentir um pouco excluída, né? Aí a gente tem a elite brasileira, né, que no caso bastante se distingue e não faz questão de estar muito próxima do restante da sociedade, né, uma sociedade movida por status, e às vezes não se coloca assim no patamar tanto de comparação entre o seu nível de poder em relação ao político, porque eles mesmos influenciam muitos políticos, não se comparam tanto assim com o professor, mas também não vão ser normalmente as pessoas abertas e necessitadas do nosso trabalho como extensionista. Então, quando a gente vai trabalhar com as pessoas, a primeira coisa é você ir com a sua vestimenta simples, é você ir no chamando atenção, é você conversar com as pessoas de igual para igual, usar uma linguagem simples, você mostrar que ali todo mundo está ali para aprender, né, que não tem ninguém melhor do que ninguém, que a gente está ali porque nós sabemos da importância de construirmos uma sociedade, um meio ambiente, ou um espaço que seja um espaço psicológico, um espaço social melhor. Então, a gente mostrar que tem um significado para nós, estamos ali por isso, porque a pessoa também pode falar, por que essa mulher está aqui, esse cara está aqui querendo trabalhar comigo, estão querendo alguma coisa de mim, porque nunca vem ninguém me ajudar, essa pessoa apareceu que agora quer me ajudar e não vai ganhar nada em troca, como assim? Não quer voto, né? Então, é mostrar, deixar os objetivos claros, deixar as expectativas claras, não sugerir que estamos resolvendo a vida toda de ninguém, a gente tem muita limitação nas transformações que a gente pode criar, principalmente financeira, nossos projetos envolvem, infelizmente, pouco dinheiro, pouco tempo, mas achei que essa palavra que você colocou é crucial, que transformações são possíveis. Hoje a gente está falando na ciência transformativa, na produção de conhecimento transformativa.
as transformações, elas podem ser tão grandiosas quanto a nossa ambição, eu acho. Se nós tentarmos mais, nós fazemos mais. Se nós nos limitarmos mais desde o começo, tendemos a fazer menos. E sim, por fim, a gente se limita diante daqueles que têm mais influência no poder. Esses precisam sim mudar suas posturas. Se eles não mudarem as suas posturas, as nossas ações continuam muito localizadas e com efeitos pequenos, né? Então, envolver esses atores sociais, criar sensitização, sensibilização em torno disso, dessas questões sociais, torná-las visíveis, porque há uma invisibilidade política dos atores sociais mais necessitados e dessas causas. Tornar tudo mais visível, mais aberto ao público, exposto. Existe a parte de que o cientista ele vai acabar assumindo uma postura que é o que a gente evita, de ter que chegar e convidar um político para uma reunião com o grupo que ele está trabalhando, e tem que, assim, o jeito. Aí a gente tenta, na verdade, mobilizar as pessoas, né, auxiliá-las a elas mesmas fazerem esse processo de busca, mas muitas vezes a gente tem que estar ali fazendo a ponte, ajudando no esclarecimento, né? Então, isso, transformar é necessário, e quanto mais a gente puder já ir possibilitando os nossos alunos para que eles vão aprendendo, vão sendo preparados e tenham um senso crítico para entrarem em carreiras profissionais com esse olhar e tentarem apoiar a sociedade, mais a gente pode ganhar pessoas nessa causa. Obrigada. Acho que entendi que eu posso seguir e responder a segunda pergunta, né? Acho importante, assim, agora tendo ouvido, né, a fala de vocês dois, é importante que a gente parte de diferentes áreas, né, diferentes campos de formação, mas com um desejo em comum, que é pensar essa prática extensionista como um dispositivo de transformação da realidade social, né, da realidade política, da realidade urbana. E aí, respondendo a pergunta da Lívia, né, assim, quais são as expectativas de ações considerando, né, a dimensão do território e das políticas públicas. A partir dessa prática que a gente desenvolveu por um ano, né, de atendimento, acolhimento psicológico à população no território, a gente viu a necessidade de ampliação desse projeto a partir da formação de 2 equipes. Essas 2 equipes seria uma equipe responsável, que se objetiva, né, de fato, a realização dos atendimentos, da escuta clínica que não é a escuta de transformação ou produção de relatório, de diagnóstico, escuta clínica como um direcionamento, uma disposição da escuta atenciosa ao sofrimento humano, e uma outra equipe, que é a equipe de território, né? Então, seria a equipe em que estaria no território, junto com a unidade mista de saúde, com a unidade básica de saúde, com o CRAS, com o Conselho Tutelar, visitando essas instituições para conversar com os usuários sobre a importância da saúde mental e os dispositivos da cidade que a gente tem, né, enquanto rede de saúde mental para o atendimento e o cuidado. Então, por exemplo, nós estamos desenvolvendo agora um projeto de escuta na sala de espera. O que é isso? Os extensionistas vão para as unidades básicas de saúde e promovem a escuta, um cuidado, um atendimento, uma orientação no momento em que os usuários estão aguardando as consultas específicas, seja do médico, do dentista, da enfermeira. Então, eles estão ali aguardando, e aí a gente promove, convida, né, esses usuários das políticas públicas, das instituições públicas, a conversar e se orientar sobre a rede de assistência à saúde mental e também ações. Tem um evento, a gente vai, conversa com as pessoas, faz essa promoção, essa orientação, porque quando a gente está no território, a gente está não só promovendo a saúde mental, mas a gente também está promovendo o acesso das pessoas à informação. Então, por exemplo,
nessa prática, né, do atendimento na instituição, a gente viu que existiam pessoas que faziam uso de medicação psiquiátrica há 12 anos e não sabiam da terapia, não sabia para que era o psicólogo, para que servia o psicólogo. Então, a gente tem problema, por exemplo, tem uma gastrite, tem alguma coisa, a gente vai no gastro, a gente vai nas especialidades médicas, mas e quando a gente tem problemas emocionais? Quando a gente tem problema psíquico? Quando a gente tem angústia? Quando a gente tem ansiedade? A gente vai para onde? Né? E aí, tá no território e conversar sobre isso é uma forma de acesso à informação e fazer com que essas pessoas tenham orientação para buscar os seus direitos, de irem às políticas públicas, às instituições públicas e o acesso à saúde mental, né, aos serviços de saúde mental. Então, enquanto perspectiva de ação, a gente teve, então, a necessidade de construção, de reformulação dessa equipe de atendimento e a construção da equipe de território, né? E essa equipe de território é uma implementação que a gente vai fazer para o ano seguinte. Na verdade, para o mês que vem, assim, para dezembro, a gente já vai começar com a equipe de território nas unidades básicas de saúde, fazendo a escuta na sala de espera. E uma outra perspectiva é o plantão psicológico que eu comentei, né? Assim, a gente está lá disponível na instituição que cedeu esse espaço. Estar na instituição, nessa instituição cultural, é uma forma de estar no território, né? De estar ali numa instituição de atendimento e oferta de oficinas, terapias, atividades específico para a população negra da cidade de Ituiutaba, e estar nessa instituição é um meio de estar no território, né? Então, estar em acesso a essas pessoas. E a partir disso, fazer não só esse atendimento que já acontece, né, o acolhimento psicológico que já acontece, mas o plantão psicológico, que é estar à disposição, sem agendamento prévio, para que as pessoas simplesmente possam chegar, né, e serem atendidas à medida em que a urgência psíquica, o sofrimento psíquico aparece no momento ali, tem o extensionista. E aí, teve uma pergunta aqui que eu vi no chat a respeito de quais eram os investimentos, né? Como melhorar. E aí a Fernanda responde um pouco isso. Como que a gente melhora essas práticas? A gente precisa de financiamento. A gente estava, por exemplo, nesse projeto, a gente tinha 6 extensionistas voluntárias. Essas pessoas, elas não recebiam bolsa para estar lá. E elas precisavam de passar por supervisão de caso clínico, de estar na rede, de comprar livro, de ter acesso à internet, de se deslocar até a instituição. Então, tudo isso gera um gasto para o extensionista em que ele precisa buscar de financiamento próprio. Às vezes, o estudante acaba que não consegue ter muito o trabalho formal em função dos estudos, né? Então, vai lá, faz um freelance no fim de semana para poder arcar com os gastos universitários durante a semana. Então, assim, essa dificuldade de acesso à bolsa também dificulta a aplicação da nossa prática. A gente poderia, por exemplo, ter 6 extensionistas nesse projeto, 6 extensionistas que recebessem a bolsa e pudessem, então, dedicar as suas práticas a sua semana a essas práticas, né, sem precisar fazer esse malabarismo para tentar uma sobrevivência mínima. Né? Então, a gente precisa mesmo de reconhecimento da importância da extensão como um dispositivo de formação universitário e que a pesquisa e a extensão e o ensino, como o Marden bem colocou, eles andam articulados, fazem parte da nossa formação. Então, se formar academicamente não é só frequentar as aulas, né? É participar desses engajamentos territoriais, esses engajamentos políticos, esses engajamentos das práticas extensionistas, que também são campos de formação, campos de pesquisa e campos de articulação do território, de fomento das ações sociais e políticas em que a nossa profissão, aí eu falo, né, a partir da psicologia, mas claro, né, vocês trazem contribuições das áreas específicas, da que a psicologia poderia assim, se inserir muito mais, né, a partir desses financiamentos. Acho que é isso. Responde a Lívia e também responde uma pergunta aí do chat. Tá ótimo, Débora. Antes de passar a palavra para o Marden, eu vou ler o comentário e pergunta
do nosso diretor de cultura da PROEX, que é o Flávio Puff. Ele comenta: as falas dessa mesa são importantes no sentido de situar o papel da extensão nas instituições públicas de ensino, mas sabemos que muito mais pode ser feito. Qual a maior dificuldade para melhorarmos a inserção das nossas instituições junto às comunidades do entorno? Passo a palavra para Marden. Muito boa essa colocação aí, essa pergunta do Flávio, né? Vou aproveitar para falar, então, tentar, né, colocar a experiência aqui de Batiba e do IFES como um todo também, que eu venho acompanhando, que era um dos pontos que a Lívia tinha colocado para eu citar. Eu acho que o primeiro ponto é a gente entender que as instituições federais, elas estão na sociedade, elas não são uma ilha à parte, porque às vezes tem-se essa ideia de que somos algo diferente do que entra no portão, sai do portão lá fora. Então, a partir do momento que a gente entende que a sociedade, ela faz parte da gente, a gente faz parte da sociedade, a gente se vê num patamar horizontal e não vertical de conhecimento, de poder, isso já facilita para que a sociedade se sinta mais à vontade de participar das ações que a gente executa e que ela se sinta parte do processo. E a gente acaba não intimidando, né, dessa forma as pessoas chegarem, porque elas se intimidam de às vezes, um professor, conversar com um professor, com um doutor, mas o que é que eu vou falar lá, o que conhecimento que eu tenho, as pessoas sentem essa intimidação. Então, o primeiro ponto é ter essa sensibilidade de entender que a instituição, ela está na sociedade, ela é a sociedade também. Aqui, e eu acho que um passo que a gente segue aqui é não ter ansiedade. Sem ansiedade, sem desespero, fazer o que a gente consegue, o que a gente dá conta hoje, mas com uma perspectiva de planejamento futuro para começar a agregar valor nas atividades que a gente faz. Hoje aqui em Batiba, em boa parte do IFES também, parece até bobagem isso que eu vou falar, né? Mas assim, todas as ações de extensão são institucionalizadas. O que é óbvio que tem que ser feito. O que é ser uma ação institucionalizada? A gente tem um formulário, tem um processo, tem uma avaliação, vai para a reitoria registra, vai para o sistema do IFES, o sistema de processos mesmo do IFES. Todos, 100% das ações que a gente executa hoje em Batiba, elas são institucionalizadas. Mas há 6 anos atrás não era assim. Há 6 anos atrás, a gente tinha 2 professores que faziam extensão aqui no campus, que tem 80 servidores, e metade das ações deles não eram institucionalizadas. Hoje a gente tem quase 20% do grupo de servidores aqui como executores ou membros de equipe executora. Mas por que foi isso? Porque foi um processo que foi construído dentro da instituição, que aí, né, tentando pegar um pouco do que o Flávio falou, qual seria a maior dificuldade para a gente melhorar a inserção das nossas instituições na comunidade? É a nossa comunidade acadêmica entender e se profissionalizar, se aperfeiçoar no processo de fazer extensão. A gente tem que começar a estudar o que é fazer extensão e entender o que é extensão. A partir do momento que a gente passa a entender isso, fica mais fácil para a gente inserir essas instituições e a comunidade como um todo. No meu 2º ano de extensão aqui no IFES, eu tive uma conversa com o professor Tanuri, que era o pró-reitor na época, e muito feliz, né, do resultado que a gente estava alcançando, e falei: professor Tanuri, que maravilha, hoje todo mundo em Batiba sabe diferenciar uma ação de ensino de uma ação de extensão, porque todo mundo queria fazer ação de ensino colocando como se fosse uma ação de extensão, né? Queria fazer ações para os nossos estudantes do médio, da graduação, e classificar como extensão, e não é assim que funciona no ponto de vista prático. E eu, muito feliz, falei com ele: não, agora todo mundo sabe separar o ensino da extensão. Aí ele: não, maravilha, que ótimo, agora eles vão ter que aprender a juntar. Ele me respondeu que era do não social. Eu falei assim: caramba, então fizemos um processo todo, agora tem que fazer. Mas não é que é um processo de desfazer, é um ciclo, né? Primeiro tem-se que entender que extensão e ensino têm perspectivas diferentes, mas que elas estão interligadas e que elas precisam ser executadas simultaneamente, concomitantemente e junto com a pesquisa. Hoje aqui em Batiba, a gente está fazendo pela primeira vez um plano de ação. Então, semestre que vem, a gente conseguiu fazer o plano de ação. Todas as atividades de ensino, né? Estou respondendo, tentando colocar da experiência daqui, falando do Flávio aí, né, atua aí acho que no FMG, ou onde, não sei, acredito que é no FMG mesmo, né, que ele atua.
O que aconteceu? No semestre que vem, o PIT, o HIT, né, que é a carga horária dos professores que eles têm que fazer, todas as ações já estão previstas para o semestre que vem em ações de ensino e ações de extensão, e a carga horária definida deles para o que vai ser extensão e o que vai ser ensino. Porque até então a extensão ela ainda é tratada como um patinho feio da tríade de ensino, pesquisa e extensão. Eu dou aula, eu faço pesquisa, se sobrar tempo, eu faço extensão. Então, a partir do momento que a gente muda esse viés e ele fica na indissociabilidade, na horizontalidade, eu tenho 10 horas, 15 horas de aula de ensino, mas eu já tenho previsto 5 de extensão, eu já tenho previsto 5 de pesquisa. Não é, se sobrar tempo, eu farei. Já é um planejamento institucional, inserindo as ações de extensão dentro da instituição, e não para que fique aquele, é o projeto da Fernanda, é o projeto de extensão da Débora, é o projeto de extensão do Marden, não, é o projeto da universidade, é o projeto do instituto que está coordenado pela Fernanda, pela Débora, pelo Marden, naquele momento se torna uma questão institucional. Então, uma experiência que para a gente é muito válida aqui, para que a gente conseguiu acessar melhor as comunidades e as instituições, foi justamente começar a profissionalizar as questões de extensão, as pessoas entenderem o que é extensão, começarem a executar os projetos e não executarem apenas os projetos que eles tinham afinidade, mas os projetos que eram necessários para o arranjo social, o arranjo econômico, cultural aqui do entorno, e aí sim, avaliando esse arranjo, a pessoa pegar aquilo que ela tem uma afinidade, que ela tem uma experiência, e até se aperfeiçoar, fazer cursos na área também, e tocar aquele projeto que já tem uma perspectiva mais institucional. Hoje a gente tem uns 3 ou 4 projetos de extensão aqui, que se sair o coordenador, outra pessoa assume e o projeto de extensão continua. Então, não é a solução de todas as questões de inserção, mas é uma perspectiva que pode auxiliar. A partir do momento que a extensão ela deixa de ser... Porque tem esse viés da pesquisa, né? O projeto de pesquisa é muito do pesquisador. E a extensão, a gente está tentando mudar essa visão para não ser do extensionista, mas ser da instituição, porque é um processo contínuo. Então, assim, é uma perspectiva que a gente tem tentado aplicar, tem funcionado relativamente bem, tem seus problemas, mas eu deixo essa experiência aí também, que é uma forma de ver as coisas que auxilia para a gente tentar inserir melhor na comunidade, porque a gente passa a entender a comunidade, vivenciar a comunidade como instituição e não como extensionista especificamente. Muito obrigada, Marden. Fernanda e Débora, querem comentar sobre a pergunta do Flávio? Bom, eu gostaria de comentar rapidinho, né? O Flávio é meu colega aqui de São João Evangelista. Eu fico contente em ver que a pergunta dele foi trazida para nós. Apenas em dizer assim que a gente tem uma carência de que esse processo agora da curricularização da extensão venha a considerar, como eu posso dizer, algumas questões burocráticas que elas têm travado o nosso trabalho. Uma delas é que você vê que para pesquisa, facilmente os alunos conseguem nas suas instituições o pagamento de um seguro de saúde, né, quanto seguro, no caso aconteça algum acidente durante a realização do trabalho fora do campus. E não existe isso para a extensão. Então, na prática, para a gente fazer a extensão, a gente faz ilegalmente, porque não existe essa cobertura. Então, muitas vezes as pessoas preferem não apoiar que ela seja mais realizada no campus. Por isso, em alguns locais, não é muito falado, mas se você for conversar mais a fundo, você vai ver que existe essa questão, por não haver essa disposição de investimento nessa área, de como nós vamos assegurar que os profissionais possam trabalhar fora do campus, né, a sua parte da segurança física. A outra parte é aquela que eu falei, que quando a gente vai ver editais que consideram que a pessoa faz pesquisa, se você colocou o seu projeto submetido a um edital de extensão, considerarem que você não faz pesquisa. Isso eu acho um equívoco que não poderia estar ocorrendo.
Você deveria ser entendido que você faz pesquisa associada à extensão, de caráter extensionista. Mas, para isso ser revisto, vai ser preciso que todo o nosso sistema do SWAP seja revisto. O SWAP, ele mesmo, quando uma pessoa faz uma pesquisa, ela tem que entregar todo um relatório, comprovando resultados. Nós não, você precisa apenas colocar uma lição aprendida de uma ação. A extensão, inclusive, é chamada de ação. E o que leva ela a ser confundida como uma atividade simples de organizar um torneio de futebol integrando a sociedade, organizar um filme e uma conversa após o filme. Então, enquanto não saímos dessa redefinição, e aí dentro da parte burocrática, dentro do nosso sistema SWAP, da formalização dessa atividade, a gente não vai poder avançar tanto. E eu achei legal que o Marden falou de uma reflexão dentro do campo das escolas, né, para como que o profissional de todas as áreas ele pode se interligar melhor à sociedade, entender a sua prática no contexto da sociedade, mas a gente tem que ir para além disso. Eu acho que os profissionais de todos, os educadores de todos esses cursos, eles precisavam envolver atividades práticas nas quais os alunos têm contato com as pessoas lá fora também. Assim, não sei se foi o que eu entendi mal, viu, Mário, que você destacou, mas assim, que acho importante eles trazerem isso para o conteúdo das aulas, para além de problematizarem a questão do trabalho em sociedade e trabalhar com a sociedade junto com o aluno. É aí que muita gente vai se descobrir, né, nessa paixão de trabalhar com as pessoas, que realmente se torna a nossa vida. Né? É aí que eles vão poder mais se sensibilizar para se voltarem para isso. Obrigada. Gente, vou só fazer um adendo rapidinho aqui, Lívia. Essa questão do financiamento da extensão é muito importante mesmo. Hoje tem uma construção aqui, né? Aqui no Espírito Santo, a gente tem basicamente duas instituições federais, que é a UFES e o IFES, apesar do IFES ter vários campi. E esse ano a gente teve um avanço junto à FAPES, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Espírito Santo, que ela lançou seu primeiro edital universal de extensão. Então, foi um edital que é semelhante aos editais universais CNPq e tudo, 100% focado em extensão e por microrregião, que foi um processo de discussão ao longo de muitos anos para conseguir convencer a fundação, que é de apoio à pesquisa, inclusive, né, a financiar, a dar recursos para extensão para fazer, porque realmente ainda é uma falta de recursos e as pessoas acabam preferindo ir para o lado da pesquisa, né, que tem mais bolsas, tem mais condições de você comprar materiais para você executar mesmo. Então, a gente precisa atuar junto às instituições públicas, mostrando a importância da extensão, mostrando o retorno que as ações de extensão elas dão para a sociedade, para a gente conseguir esse apoio financeiro que também é necessário, né? Não dá para se fazer sem? Dá, mas que naturalmente você fica um pouco limitado em relação a algumas ações que você poderia fazer mais, como a Débora falou, até uma questão de um bolsista, né? Você tem um bolsista que está super dedicado ali no projeto, aí ele consegue uma bolsa de monitoria, ele vai eventualmente sair, ele precisa daquela bolsa, às vezes, até para se sustentar dentro da universidade aí, do que ele está fazendo. Então, a gente conseguir essas ações de poder público de financiamento, mostrando a importância da extensão, são essenciais para a gente conseguir avançar mais nesse campo aí. Olha, tá muito gostosa a nossa conversa. A diretoria de cultura está de portas abertas, a PROEX, o IFMG. Foi assim, uma noite muito agradável e que eu espero que a gente continue essas nossas conversas, né? Em outros eventos e, quem sabe, até em ações coletivas, interligadas, né? E aí, dado o avançar do tempo, infelizmente, a gente vai ter que encerrar a nossa fala, mas estamos dando uma pausa, porque eu acredito que essa conversa merece continuidade e que a gente possa se rever, né, em outros momentos aí. Muito obrigada, agradecemos novamente a participação de vocês e muito obrigada. Desejamos boa noite a todos. E amanhã a gente tem o GT2, que vai tratar, né, de educação, saúde, trabalho e, posteriormente, o encerramento do Planeta IFMG. Agradecemos a participação de todos. Um abraço.
Obrigada, pessoal. Obrigada. Boa noite. Obrigada noite. pelo convite. Pela conversa, né? Sim, Até mais. Tchau, Lívia. Tchau, pessoal. Tchau.